Bem-vindos ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, jornalista, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro e estou aqui com uma pessoa super especial. Mas antes de dar início ao nosso podcast, eu vou pedir para você curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações dos próximos episódios e ajudar a engajar o nosso canal. Agora eu vou apresentar os nossos patrocinadores. Você ou alguém da sua família precisa de cuidados? A Cuidar e Vitória cuida de pessoas no conforto do lar, hospitais, cuida de idosos, adultos, adolescentes, crianças, independentes ou acamados, em situações de doença, transtornos, mulheres pré ou pós-parto, bebês após o nascimento, enfim. A Cuidare cuida. Ela vai até a sua casa e cuida de você. E se você está em busca de serviços de contabilidade, a Casassi Contabilidade é uma empresa localizada em Jardim Camburi, tem equipe capacitada e é especializada em atender empresários de diversos ramos, pessoas física e jurídica, MEIs, todo mundo que busca soluções contábeis confiáveis, a Casassi Contabilidade também cuida da sua empresa. E agora nós vamos falar com uma pessoa que eu vou apresentar para vocês, que ela é super bonita, tá? Ela é médica há 9 anos, radiologista, atua principalmente no nicho de ultrassonografia obstétrica, ajuda mulheres a saberem o que está se passando com a saúde dos bebês e orienta no sentido de fazer o possível para terem seus bebês saudáveis e no colo. Estamos falando da doutora Winnie Pereira Félix Escárdua Amorim. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você veio participar do podcast. Obrigada. Você trabalha com ultrassonografia, né, doutora? Isso mesmo. Principalmente ultrassonografia obstétrica, né? Uhum. Já tem 5 anos, mais de 20 mil exames realizados. E eu sou muito feliz de fazer esse trabalho. Ai, que bom. É uma área nobre, né? Uma área assim, que necessita muito, né? As pessoas precisam muito estar ali fazendo esse exame. E a ultrassom, ela serve para diversas coisas, né? Com certeza. Você trabalha só em uma linha da ultrassom ou é ampla, assim, sua atividade? Não, eu faço uma atividade ampla. Uhum. Eu atendo pessoas desde a barriga até 100 anos, enquanto viverem, assim. Uhum. E eu não faço somente ultrassom obstétrico, eu também faço ultrassom geral, faço ultrassom pediátrico, neonatal, faço ultrassom de articulações, né, de abdômen, todos os tipos de prevenção em relação à ultrassonografia, né, mas o meu nicho do coração é o obstétrico e neonatal, assim, né. Bacana. Ultrassom. Bem, a gente, quando fala em ultrassom, a gente pensa naquele aparelho, né, onde você vê os bebês. É isso que vem na cabeça, né, onde você vê o bebezinho, ou vê dentro da pessoa e tudo mais. O que é uma ultrassom? A ultrassonografia é um método de visualização de imagens que a gente pode ver as estruturas do corpo e a imagem ela é formada através do som, né? Tal qual a comunicação das baleias, dos golfinhos. E ela foi iniciada na Segunda Guerra Mundial com a experiência dos sonares navais, né? E foi percebido que a ultrassonografia poderia também ser utilizada para outros nichos, como a saúde, por exemplo. E a ultrassom, um médico, né, que trabalha com ultrassom, o que o médico faz? Qual é a função do médico? É chegar lá, fazer o exame e tal, mas qual é a função de fato do médico que trabalha com ultrassom? Olha, a nossa principal função é auxiliar os solicitantes, né, os médicos que fizeram aquele pedido de exame, para que eles possam ter um diagnóstico, ou pelo menos uma pista diagnóstica, nas doenças dos seus pacientes. Então, assim, a gente presta serviço para o paciente? Sim, mas a gente quer responder a pergunta do médico solicitante. Então, você não diagnostica, você só entrega o resultado para ele levar para o médico, é isso? Então, eu dou o diagnóstico vai no laudo, né? Mas, às vezes, o diagnóstico, ele não é somente o que foi visto no exame de ultrassom.
ele precisa, por exemplo, vou exemplificar que acho que fica mais fácil. Aham. No caso da síndrome de ovários policísticos, eu vou fazer o exame de ultrassom e eu vou dizer para o médico assistente que aquela paciente tem múltiplos folículos no ovário. Uhum. Mas eu não dou o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Por quê? Porque o diagnóstico, ele é baseado no exame de ultrassom, mais os dados daquela paciente, os sintomas que ela apresenta, o atraso menstrual, o problema de pele, isso é necessário junto, entendeu? Então, a gente trabalha junto com o médico solicitante. A gente não fala que é isso e pronto, acabou. Aham. Entendeu? A gente sempre depende da análise de um médico assistente para o diagnóstico ser fechado. Trabalho em conjunto. Isso. E a pessoa, quando ela quer fazer um exame de ultrassom, né, às vezes ela nem sabe que precisa fazer, mas uma pessoa fala assim, você devia fazer uma ultrassom. Como que a pessoa deveria agir em relação a isso? Ela deve pedir ao médico para encaminhar, para fazer esse exame? Como que é isso? Então, o principal caminho é marcar uma consulta médica, Uhum. né? Ou com o médico generalista, o médico da família, ou o especialista daquela doença que a pessoa tem ou acredite ter. Uhum. Feito essa consulta, o médico assistente, ele vai orientar qual seria o exame de ultrassonografia ou outros tipos de exame que deve ser realizado. Interessante. E a ultrassom, né? A gente fica falando em questão de ultrassom, tem a ultrassom de bebê, né? A gente vê cada vídeo na internet bem interessante, né? Bebê Sim. sorrindo, é isso mesmo? Aham, é isso mesmo. Dá para ver o bebê sorrindo? Dá. No 5D, a gente consegue pegar o bebê se mexendo, até sorrindo, bocejando, colocando a língua para fora. É uma graça. É muito interessante, né? E qual a diferença, assim, da ultrassom para outros exames de imagem que existe? Olha, a ultrassonografia, ela é um método que vai utilizar do som para produção, né, dessa imagem. Uhum. E ela é um método importante porque, além de não ter radiação, como os exames de raio-x, de tomografia, é um exame também de baixo custo. Então, é muito menos custoso se fazer um ultrassom do que, por exemplo, uma ressonância, que é um método que também não usa radiação, mas que a gente fala que é um método de última linha, que ele fecha o diagnóstico. A gente, às vezes, consegue resolver o problema com um exame muito menos complexo, que é a ultrassonografia. Em complexidade, eu te falo de relacionado mais a custo mesmo, porque é extremamente complexo fazer um exame de ultrassom, né? Mas a gente fala que é um exame de diagnóstico nível 1 ou 2 ali. E a ultrassom, a que você trabalha, né? É qualquer área do corpo ou tem alguma delimitação, assim, na área que você atua? Eu faço de todas as partes do corpo, praticamente. Mas existem especialistas que optam por seguir somente uma área. É porque ele tem que trabalhar, né, a questão de entregar a resposta de diversas áreas, né? Ele tem que ser especialista em praticamente tudo, né? Exatamente. Dentro da radiologia, a gente tem essa vantagem, né, de estudar todos os sistemas do corpo. Mas, geralmente, quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente fica nela. Então, por isso que eu dou preferência a realizar os exames obstétricos, porque é o que eu mais estudo. Mas a gente também estuda outras coisas. E por que é importante fazer ultrassom? Olha, no caso da gestação, você fala? Em qualquer área. No caso da gestação, no caso de, sei lá, alguma dúvida em relação ao que tem e não sabe o que tem. Então, o ultrassom, ele permite que o médico assistente possa tratar o seu problema, né? No caso, por exemplo, de uma dor abdominal, eu posso diagnosticar se a dor abdominal é uma apendicite, uma pedra na vesícula, posso diagnosticar se no caso da criança, por exemplo, se são somente umas ínguas ali no intestino, e a pedra na vesícula e a apendicite
vão ser cirurgias que vai ter que fazer de tratamento. Uhum. E as ínguas na barriga é só acompanhar mesmo, não tem tratamento cirúrgico, é uma doença benigna, é uma doença que melhora sozinha, então eu consigo dar esse tipo de resposta. Uhum. Vai ter que operar? Não vai? Entendeu? Tem que tratar agora, por exemplo, uma pedra no rim. Eu posso falar, se ela está obstruindo, aí o paciente precisa passar por um procedimento agora. Uhum. Ou não, a pedra está quietinha lá, eu não preciso tratar nesse momento, eu posso programar essa cirurgia. Então, Uhum. acaba se tornando uma cirurgia muito menos complexa, porque ela pode ser programada. Entendi. Dá para detectar, por exemplo, um câncer? Sim, é completamente Tumor, alguma possível. coisa assim? Depende de qual sistema, né? No Uhum. caso de fígado, de vesícula, de baço, rins, dá para detectar com certeza. Agora, se for intestino, aí tem outros exames que podem ser melhores. Aham. E no caso de bebê? Assim, por que que é bom fazer a ultrassom? Além de saber o sexo do bebê. O ultrassom, ele é muito importante, porque ele permite que a gente detecte precocemente as doenças. E às vezes a pessoa ainda nem tem a doença, a gente consegue detectar o risco para o desenvolvimento de alguma doença. E a gente consegue fazer intervenções para que a pessoa não tenha aquela doença, Trata antes, né? tratando antes. Por exemplo, a pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia, a gente detecta o risco. Detectando o risco, a gente consegue usar medicações que reduzem até 90% a incidência, né, nas mães que fazem aquele tratamento precoce. O que que é pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela é o aumento de pressão na gestação associado com algum tipo de lesão nos sistemas do corpo da mãe. Uhum. Pode ser uma lesão renal, uma perca de proteína, pode ser quando a mãe incha demais, ou às vezes ela fica enxergando aqueles vagalumes. Uhum. Tem uma série de outras condições que vêm junto com o aumento de pressão para a gente dizer que aquela mãe tem pré-eclâmpsia. Em quais casos, assim, são mais recomendados pelos médicos para fazer a ultrassom? Geral? Geral. Geral. Olha, o ultrassom, ele é primeira escolha em algumas doenças. Por exemplo, as doenças da vesícula, as doenças do útero, miomas, doenças do endométrio, ovário. O primeiro exame de imagem a ser realizado é a ultrassonografia. Uhum. E muito importante, inclusive. E das gestantes? Nas gestantes, a gente pode usar ultrassom em diversos momentos, né? A gente faz aquele ultrassom lá inicial para definir, né, a idade gestacional, para ver se a gestação está de fato dentro do útero, que é muito importante, né, para ver se bate com a data da última menstruação. Uhum. Depois a gente tem ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que é para ver o risco de tanto de pré-eclâmpsia quanto de doenças cromossômicas, uma Uhum. síndrome de Down, umas outras síndromes genéticas. A gente tem o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que também é super importante, porque aí o bebê já está maiorzinho, a gente consegue ver se estão todos os órgãos formados, né? Tem diversas aplicações. Eu consigo te falar aqui pelo menos uns 8 tipos Eu vou de fazer uma ultrassom. pergunta meio assim, pode ser até meio, sei lá, idiota. Não existe Mas, pergunta idiota. mas assim, é uma pergunta sobre, por exemplo, aqueles ultrassom que o povo usa na estética. Uhum. Qual a diferença da ultrassom da estética para a ultrassom médica? Então, o ultrassom na estética, ele vai utilizar as ondas sonoras para produzir um efeito no tecido. Ele vai esquentar ali, ele vai formar cavitações. Uhum. Não tem produção de imagem. No caso, e é um outro tipo de sonda, né? Que é utilizado justo para que esse efeito seja direto ali na pele, no tecido do paciente. Ele emite alguma coisa ao invés de. Ele só emite, Aham. só sai o Aham. som. No meu caso, a minha sonda, ela libera o som, o tecido faz o efeito e a sonda Traz um retorno. capta de novo esse som, transformando em imagem. A gente tem um computador, como se fosse um computador, né? Uhum. Ali também.
É uma dúvida que, né, a gente fica. Não, mas é uma dúvida Eu pertinente. ficava pensando assim, gente, ultrassom, né? Que teve uma época, né, de usar na barriga para, né, Uhum, queimar gordura e tal. Eu achei aquilo interessante, até fiz uma vez, isso tem aham, muitos anos, sim, sim, né, que é não evasivo, né? Estava na aham, moda, sim. uma época de moda. E quais as áreas mais comuns assim que os médicos pedem para fazer ultrassom? Tem, assim, acaba acontecendo, ocorrendo? É, eu acho que o exame mais comum que a gente faz é o Hum. ultrassom de abdômen total. Porque a gente consegue avaliar muitos órgãos abdominais, né? E a principal queixa de pronto-socorro Uhum. é dor abdominal. É o primeiro exame a ser feito de imagem é o ultrassom. A ultrassom obstétrica, toda ultrassom ela é em cima da pele, né, só, né? Ou não? Não, Existem outras formas de ultrassom? existem outras formas de ultrassom. Conta, doutora. A gente tem ultrassom feito sob a pele, que é a Uhum, maioria, mas a gente também tem as sondas que a gente chama de endocavitárias, uhum. que elas são introduzidas em algumas cavidades, Para né? ver alguns órgãos internos. Internos, né? A gente pode fazer ultrassom transvaginal, por exemplo, Uhum, no caso da saúde da mulher, aham. né? E o transretal, no caso da próstata. A transvaginal também pode ser feita quando a mulher está grávida, né? Também, os primeiros exames de Acho que eu ultrassom, fiz. sim, os É. primeiros eles são por via transvaginal. Uhum. Tem tanto tempo que eu acho que eu fiz. Ah, com certeza. Não, se bem que às vezes não, né? Depende da idade. É Tem, filho ou filha que você meu tem? filho tem 20 anos. Ah, não, há Tem 20 20 anos já anos, é. fazia, com certeza. E era outra tecnologia, né? Com certeza. Agora é uma tecnologia mais. Nos últimos 10 anos, evoluiu muito o ultrassom. A gente tem. A gente faz diagnósticos que não se imaginava ser possível antes. Uhum. Quais, assim, as informações mais importantes que a ultrassom pode oferecer para os pais de um bebê, por exemplo? Olha, eu acho que o principal, assim, na minha opinião, né, é identificar quando o bebê tem alguma malformação que possa ser tratada ainda dentro do útero, né? Por exemplo, existem algumas doenças do esôfago que podem ser feitas cirurgias dentro do útero e o bebê vai ter um desenvolvimento do trato gastrointestinal muito melhor quando operado dentro do útero do que se esperar. E às vezes ele nem sobreviveria se esperasse depois do nascimento, né? Uhum. O bebê, então, pode ser tratado Dentro do dentro do útero. útero. Ele pode ser tratado de quais formas? Medicado? Não, geralmente são procedimentos cirúrgicos. Tem algumas cirurgias que são feitas por laser, outras cirurgias que a gente faz. A gente não, né? O cirurgião vai fazer uma aberturinha lá no útero mesmo e vai operar aquele bebê dentro da barriga da mãe. E quando a mãe está grávida, quantas vezes ela deve fazer ultrassom? Olha, eu indico pelo menos 7 ultrassonografias 7? básicas. Uhum. Por quê? Porque com essas 7 eu consigo garantir que o bebê vai estar bem acompanhado, não só na avaliação da formação, como no acompanhamento do crescimento. E também, hoje em dia, a gente adicionou a avaliação do colo do útero. Quando a gente avalia o colo do útero em alguns momentos no início da gestação, a gente consegue prevenir parto prematuro por conta de colo curto, que é Uhum. uma doença bastante grave e que pode ser prevenível, né? O parto. Tem diferença entre ultrassom 3D e 4D? Existe diferença. E existem mais Existe também o tipos? 5D e o 2D, que é o modo comum que a gente chama, né? Que é o Aham. preto e branco, tem 2 dimensões, Uhum. altura e largura. Quando você adiciona a profundidade, eu tô fazendo um ultrassom 3D. Uhum. E aí a imagem vai aparecer amarelinha. Quando eu adiciono uma textura de pele próxima à pele do bebê mesmo, a imagem fica um pouquinho mais rosada. Esse é o 4D. E a gente tem também o 5D, que é a adição do movimento. A gente consegue captar o bebê Que bocejando, legal. se mexendo, dando tchauzinho. A gente fala que é dando tchauzinho, né? Aham. Porque os pais ficam emocionados. É uma graça, assim.
Eu vi um vídeo essa semana, né, de uma, acho que era 5D. O pai falava e o bebê sorria na hora que ele Sorria. falava. Sim. Gente, que lindo. Aquilo veio para provar que o bebê ele já Sente, né? sente, Já expressa conhece, né? emoções, né? E É. conhece a voz. Já desde 16 semanas o bebê já começa a ouvir. Uhum. Doutora, nessa sua vida aí de ultrassom, aconteceu assim alguma história que marcou em relação à gestação, por exemplo? A gente tem uma história recente, É? sim, que eu fiquei muito emocionada, que foi uma gestante que a gente acompanhou desde o primeiro exame e o bebê vinha bem e começou a diminuir o ritmo de crescimento. Quando isso acontece, a gente liga o sinal de alerta, né? E começa a fazer exames com mais frequência. Quando a gente percebeu que não estava legal o crescimento, eu encaminhei ela para a maternidade, né? Ela foi muito bem atendida. Ficou internada durante um tempo, foram dadas as orientações e a gente tem um grupo, né, de acompanhamento das gestantes, que tanto as nossas quanto outras gestantes também, podem mandar as dúvidas lá, e nesse grupo a gente fica acompanhando mesmo a vida delas. Elas mandam foto, eu mando foto das minhas crianças, e ela me disse que ia ficar internada. Eu fiquei acompanhando o tempo, né, da gestação, o tempo que ela ficou internada. Quando ela saiu, ela voltou para continuar o acompanhamento comigo. E aí a gente conseguiu, quando a gente começou esse alerta, o bebê estava com menos de 1 quilo. E aí a gente foi acompanhando e ela fazendo as intervenções que a equipe lá do hospital tinha prescrito para ela, mais as orientações que eu também faço, eu auxilio mesmo. E a gente conseguiu entregar um bebê de quase 3 quilos, Ai, 2 que quilos e lindo. 800 para ela. E assim, tá super saudável, mamando. Aham, E assim, eu fico até emocionada, tô percebendo. porque ai, é muito lindo. É. E a gente cuida, sabe, de cada uma com muito carinho. Às vezes eu vejo que não tá legal, falo, olha, que dia que é a sua consulta de pré-natal? Aí elas falam, daqui a 15 dias. Eu falo, não, senhora, você tem que ir agora. E elas vão, né, elas escutam. E eu acho que eu sinto que eu consigo fazer a diferença na Você vida acaba delas. se envolvendo, né, assim, né, Muito, emocionalmente com essas mamães, né, muito, ixi. acompanhando, né. Acompanho, depois eu acompanho no Instagram a evolução das crianças. Tem uns que Uhum. já têm 4, 5 anos. Em relação a outros tipos de ultrassom, você tem alguma história, assim, sei lá, que seja ou feliz ou triste, algo que impactou na sua carreira? Tem também. Na pandemia, as pessoas deixaram de fazer exames, né? E aí eu acompanhei uma paciente que fez uma ultrassonografia comigo lá em Santa Maria de Jetibá, Uhum. que ela tinha sentido um nódulo na mama há 1 ano e meio. E só que como estava com pandemia, as pessoas falando para não sair de casa, ela não saiu de casa. E ela ficou com aquele nódulo. E quando eu fui fazer o exame dela, era um nódulo muito provavelmente maligno, né? Na classificação, existe uma classificação que se chama BIRADS, que o 4 é uma lesão muito provavelmente maligna. E aí eu expliquei a ela o que precisava ser feito, né? Consegui um contato para ela no hospital de referência da região dela, para fazer a biópsia. Ela fez, se tratou e hoje ela já está curada. Ai, que bênção. Uhum. São histórias que impactam, né, que você Bastante. De vez em quando elas me mandam uma mensagem, porque eu dou meu contato, eu sigo no Instagram, elas me Aham. seguem também, e a gente fica conversando por lá. Muito bom, muito bom. E quais os principais usos da ultrassom em bebês, né, e crianças pequenas? Então, em bebês, principalmente nos prematuros, acho que tem 2 principais, que são o ultrassom transfontanela, que é feito aqui pela moleira do bebê, né? Uhum. Então, principalmente a gente usa aqui na frente, mas tem outros também.
que permite ver se o bebê tem alguma malformação no cérebro, se ele teve algum tipo de sangramento, que, né, é comum os bebês terem sangramento no cérebro quando eles são prematuros. E o outro, muito importante também, é o ultrassom do quadril. Quando o bebê fica sentado na barriga, durante muito tempo, a gente pode fazer ultrassom do quadril para ver se tem alguma malformação ali, chama displasia do quadril. E quando tratado logo que o bebê nasce, quase não tem impacto para a vida deles. Ele consegue ter uma marcha normal. E se você deixar, não tratar, esse bebê vai ter problema para o resto da vida adulta, e provavelmente vai precisar de uma prótese de quadril no futuro. E é seguro para bebê recém-nascido? O ultrassom ele é seguro para qualquer tipo de pessoa. Ele não tem contraindicação e tá muito disponível. Então, acho que é a combinação perfeita. E qual caso que é usado assim para bebê recém-nascido? Assim? Geralmente, os médicos eles pedem ultrassom para bebê recém-nascido para quê? Olha, tem várias indicações, né? Quando nasce prematuro, tem esse que eu te falei do ultrasfontanela. Tem também ultrassom de abdômen total, para ver se tudo foi formado. Às vezes, os bebês recém-nascidos, principalmente quando são prematuros, eles podem ter alteração no fígado, na vesícula. É muito indicado. Ultrassom de vias urinárias, porque às vezes no morfológico do segundo trimestre, quando a mãe está grávida ainda, a gente detecta algumas alterações do sistema urinário, e quando ele nasce, a gente precisa fazer para acompanhar, porque às vezes some. Quando ele nasce, fica tudo bem. Ou então tem que ir acompanhando e some ao longo do desenvolvimento dessa criança. Como que a ultrassom ela pode diagnosticar problemas internos dentro de uma criança ou de qualquer pessoa? No fígado, intestino, como que é isso? O médico tem a suspeita, né? Acho que é o primeiro passo. Ele solicita o exame e a gente faz a avaliação ali. Às vezes, a gente detecta naquilo que o médico solicitou. Mas, às vezes, eu estou fazendo, por exemplo, o médico solicitou um ultrassom de vias urinárias. Eu sempre dou uma passadinha ali no fígado, na vesícula. Se eu detecto alguma alteração ali, eu também descrevo, né? E assim, a gente pode detectar diversas outras doenças. A pergunta que eu ia fazer, lembrei. Quando o bebê é recém-nascido, o médico ele pode detectar alguma coisa, né, o pediatra, que faça com que ele encaminhe o neném para fazer uma ultrassom? Sim, sim. O que, por exemplo? O principal, acho que são doenças do trato urinário. Às vezes o bebê ele tem uma dificuldade em urinar, ele nasceu, se der 12 horas ele não urinou, ele solicita um ultrassom de vias urinárias para a gente avaliar se tem tudo certo ali, né? Se tem os 2 rins, se eles estão na localização normal, se tem bexiga, se a bexiga está enchendo ou não. Antes de fazer a ultrassom, quais as orientações que você dá? Então, vai depender do tipo de exame, né? Tem alguns que não precisam de preparo. Por exemplo, o ultrassom de partes moles para ver uma nodulação, uma nascida que a gente chama, né? Que a gente chama de abscesso, né? Não precisa de preparo. Mas se for um ultrassom de abdômen total, aí a gente pede bexiga cheia, alimentação leve no dia anterior, 6 horas de jejum. Em alguns casos, pode solicitar que tome uma medicação para diminuir a quantidade de gases, ou pode fazer o exame bem de manhã, bem cedinho, para poder também tentar evitar esses gases. Tem algum alimento que é restrito, assim, que você fala para a pessoa evitar comer, ou algum tipo de líquido para ela ingerir antes de fazer a ultrassom? No abdômen total, são 4 copos de água 1 hora antes do exame. Que a gente tem que esperar, a pessoa tem que tomar o líquido e esperar que ele chegue na bexiga. Então, demanda um tempinho ali.
E em relação à alimentação, eu peço que evite alimentos que causam muitos gases, né? Aí seriam alimentos muito industrializados, excesso de alho, por exemplo, temperos, né? Feijão. Feijão, brócolis, repolho, são alimentos que aumentam a quantidade de gases. Uhum. E se a pessoa estiver com gases, o que pode acontecer? Então, atrapalha um pouco a visualização, principalmente do pâncreas, da aorta, que são órgãos que são muito profundos no abdômen. Uhum. Mas não quer dizer também que a pessoa, tá com gases, não pode fazer ultrassom? Pode. A gente consegue visualizar algumas coisas e outras talvez fique um pouco limitado, mas ficar limitado também não quer dizer que não vai dar para ver. Uhum. A gente pode ver de uma forma talvez menos clara. No caso da ultrassom, você faz o exame e ele é impresso depois? Sim. É entregue impresso para a pessoa? Entrego impresso. Aí vai o laudo e as imagens, né? A gente coloca numa pastinha bonitinha e entrega para o paciente. Como o raio-x, por exemplo, existe uma limitação para você fazer, algumas limitações, né? Sim. A ultrassom, ela tem algum tipo de limitação de quantidade, por exemplo? Não, você ou pode de tempo? Não, pode Pausa fazer. de tempo, não precisa? Não. Até toda hora. É mesmo? Certo. E ela pode também revelar, assim, alguns detalhes que a pessoa não está esperando, né? Sim. Muitas vezes. Exemplo, o que ela pode revelar? Uma gestação inesperada. Já tive. A gente também acompanhou recente. Uma paciente que achava que estava com gastrite e era uma neném. bebê que nasceu Meu com Deus. quase 4 quilos. E estava com quantos meses? Não, quando a gente descobriu, tava no inicinho, assim, devia estar Aham. umas 7, 8 semanas. Mas ela falou, meu Deus, doutor, eu vim aqui porque eu tô sentindo uma dor insuportável na barriga. Me ajuda, um enjoo, acho que eu tô com problema na vesícula. Ou é problema na vesícula ou é gastrite. Aham. Aí eu falei, tá bom, vamos ver aqui a gastrite. Aí a gente fez o abdômen total, eu já vi que tinha uma coisa diferente ali. Mas tava bem pequenininho, né? Eu pedi pra ver endovaginal. E aí tava lá, a Valentina. Deve ter sido impactante, né? Foi bastante Pra ela. impactante. Foi. E ela foi sozinha? Foi sozinha. E assim, a gente, particularmente, né, a gente oferece também ali o acolhimento naquele momento de choque inicial. Quais são suas recomendações para pessoas que querem manter a saúde, por exemplo? Você recomenda fazer uma ultrassom, por exemplo, para prevenção? Sim, sempre a recomendação ela vai ser individualizada, Aham. né? Mas no geral, assim, a mulher em idade fértil é indicado que ela faça ultrassom endovaginal, eventualmente, um abdômen total Uhum. para identificar a saúde do fígado, né? Que é muito importante, da vesícula, principalmente se a pessoa tiver sobrepeso. O ultrassom de abdômen total ele é indicado. Uhum. Aí, no caso de uma mulher no climatério, ultrassom endovaginal ele também é indicado, mas aí mais para visualizar doenças do útero, os miomas, câncer, né? Eventualmente de endométrio, de Uhum. ovários. Bacana. No caso, vamos voltar para a gestante, que é interessante, né, o assunto. Muito. Eu acho que a gestante tem muita coisa, né? Assim, você chega lá no consultório, você deve ter muitos casos diferentes de pacientes, cada uma vai buscar um objetivo, Sim. né? Quais foram os últimos objetivos que elas foram buscar lá no seu consultório? Olha, eu acho que as últimas, o objetivo é que os bebês passem de 2 quilos para poder nascer ficar o mínimo de tempo possível na UTIM. Os casos que a gente tá mais impactado, assim, recentemente, Que elas têm a são maior esses. preocupação. Isso, E a em formação relação ao também, né? peso. A formação, esse aí é todo dia. Todos os exames que a gente faz, elas querem, né, saber se tá tudo bem mesmo. Tem mães que vivem indo lá, assim, tipo assim, o médico nem manda, mas ela quer porque quer. Acontece isso? Tem sim. De estar em recorrência, né? A cada 15 dias. Isso é o quê? Preocupação, né? Preocupação, ansiedade materna. Às vezes, isso é bem comum
nos casos de gestantes que tiveram percas anteriores. Aham. Ah, tá. Elas ficam muito apreensivas, principalmente até passar ali de 18, 20 semanas, elas ficam muito apreensivas Uhum. e acabam aumentando a frequência de realização de exames. Tem assim, no caso do exame, você acredita, não sei, né, que pode trazer algum impacto quando a pessoa está com as emoções, assim, para você visualizar alguma coisa, isso atrapalha quando a pessoa está com as emoções alteradas? Isso pode impactar a questão emocional? Olha, só se ela estiver muito ansiosa, às vezes a respiração pode limitar um pouco, Aham. mas eu consigo me virar bem. É? Entendeu? Apesar de como a pessoa tiver, assim, até às vezes, essa paciente mesmo que o bebezinho nasceu recentemente, muitas vezes ela chegava muito ansiosa no consultório e a gente tinha que primeiro fazer um trabalho de acalmá-la, Aham. de entendê-la, para depois partir para o segundo passo de realizar o exame de fato. A gente tem muito essa preocupação. Doutora, por que você procurou essa profissão? Eu fiz medicina para ajudar as pessoas. Aham. E quando eu vi que o diagnóstico por imagem, ele às vezes não era, para mim, na minha prática clínica, eu não era esclarecedor, eu quis fazer diferente, entendeu? Muitas vezes, o médico, ele escreve de uma forma que o solicitante não entende e o solicitante não solicita um exame sem saber Uhum. o objetivo daquele exame real, né? Então, eu vim para a radiologia para mudar isso. Tanto que eu tenho um relacionamento muito bom com a maioria dos solicitantes que pedem exame para mim. Uhum. Eu tento me comunicar diretamente com eles e eu me preocupo com que a informação que eu quero dar seja entendida de verdade. E da mesma forma, eu quero que o paciente que está ali na minha frente não saia apreensivo do meu consultório. Eu quero que ele entenda o que foi passado para ele ali e o que ele vai fazer agora. Uhum. Porque se eu pego o papel, entrego para ele, ele sai e ele fala, mas agora o que eu vou fazer? Aí eu falo para ele, olha, seu João, agora o senhor vai pegar esse papel aqui que eu tô te entregando e o senhor não pode aguardar dia 25, que é a sua consulta. Uhum. Ou então, seu João, pode ficar tranquilo, aguarde sua consulta, mas não deixe de ir. Entendeu? Eu consigo fazer esse tipo de diferença. Uhum. Entendeu? Tanto para solicitantes quanto para os pacientes. Você já detectou alguém com câncer, assim, sem ser essa pessoa que você contou a história? Muitas E vezes. como que é para você dar notícia? Eu odeio. Eu odeio, gente. É Eu triste, odeio né? dar más notícias por mim. Eu escolhi a obstetrícia porque a maior parte das notícias boa são notícia. felizes. Aham. Para mim é muito doloroso dar um diagnóstico de câncer, de uma doença que às vezes não vai ter tratamento ou que o tratamento é muito limitado. Mas é um desafio que eu escolhi enfrentar. Então, eu convivo com ele todos os dias. E como é que você dá a notícia? Olha, depende do quanto a pessoa, eu tento entender o quanto a pessoa tem condições de receber naquele momento. É uma coisa assim que eu aprendi muito forte na faculdade, foi isso. Tentar entender o contexto daquele paciente, o quanto ele aguenta. Uhum. Às vezes, eu tô atendendo uma vovozinha que eu sei que eu vou falar para ela, ela não vai ter o entendimento para receber aquela notícia e saber de fato o que eu falei. Então, eu procuro dar a notícia para os familiares, ou pelo menos junto com os acompanhantes, dependendo da notícia para a gestante, eu espero, né, eu termino o exame, espero para entender o quanto ela já sabe da gravidade da doença daquele bebê e para explicar para ela o que ela vai ter que fazer daqui para frente. Eu sempre tento, assim, dar a notícia e já dar o próximo passo. Para poder não ficar, dei a notícia e tchau. E espera ela chorar. Entendeu? Eu busco não
deixar aquele vácuo depois da notícia, assim. No meio das mamães aí, você já teve alguma notícia triste? Sim. Inclusive, eu me sinto menos confortável em realizar o primeiro ultrassom obstétrico das pacientes que são minhas amigas. Porque aí eu tenho dificuldade dobrado de dar a notícia quando acontece alguma coisa, algum Uma desfecho pessoa adverso. chegada, né? Isso. É difícil para mim, mas vamos que vamos. Doutora, onde que você atende? Eu atendo em Vitória, na Mata da Praia, e na Serra, em Laranjeiras. E em relação a consultório particular, né? Mas atuo nos hospitais, principalmente na rede meridional. E para a pessoa te alcançar, como é que ela faz? Ela te procura no Instagram ou ela pede para o médico para direcionar? Como é que é? Mas ela pode mandar uma mensagem no link da minha bio, do Aham. Instagram, né? Que vai entrar em contato com a minha secretária, Lady Mara, maravilhosa. E ela também pode fazer o agendamento, autoagendamento. Lá tem o link também do nosso agendamento virtual, né? E também pode pedir ao médico solicitante que encaminhe para mim. Deixa eu falar para as mamães aqui. Mamães, vocês querem fazer ultrassom? Não vão em qualquer lugar. Procurem a doutora Winnie. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito humana, sabe, doutora? É isso que eu percebo aqui. Ela é uma pessoa muito humana, é uma pessoa que você vai ficar muito à vontade para ela tratar de você, para cuidar do seu bebezinho ali na barriga e te dar as orientações. Ela vai estar do seu lado, vai virar sua amiga. Você não vai precisar se preocupar, porque você vai ter uma doutora amiga cuidando do seu bebê. Olha só, quanta vantagem é fazer a ultrassom com a doutora, né, doutora? Eu acho que sim, né? Com certeza, doutora. E, assim, você tem filhos, né? Tenho 2. Tem 2? Então, você procurou trabalhar nessa área porque você ama bebês. Sempre gostei de bebês. Sempre quis trabalhar, principalmente com esse ramo, né? Materno-infantil. Pensava, inicialmente, mais na radiologia pediátrica, porque era o que eu já trabalhava antes. Mas me apaixonei no caminho pela obstetrícia, pela medicina fetal ali. Como faz a diferença você procurar um profissional, né, capacitado, especializado, não só capacitado, mas que saiba lidar com a pessoa? Com certeza. Né? Porque às vezes você encontra um profissional, um médico, que ele é muito seco, ele é muito duro, ele não sabe lidar com o paciente sensível. Às vezes o paciente vai ali com medo já de fazer a ultrassonografia, mas ele quer ser confortado naquele momento, ele quer ter mesmo sabendo que pode ter um diagnóstico ruim, ele quer receber a notícia de uma forma que ele não se sinta sem o chão, né? Com certeza. Eu acho que esse é um grande diferencial meu. Eu sempre busco acolher, junto com, mesmo que eu tenha que dar um diagnóstico difícil, vem o acolhimento para que a pessoa saiba que tem o que fazer e saiba minimamente o que procurar. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta olhando para essa câmera aqui. Olhando para essa câmera, o que você fala para as pessoas que são encaminhadas para fazer uma ultrassom, né? Ou pessoas que nunca nem pensaram em fazer ultrassom ou não querem fazer? Qual a mensagem que você daria para essas pessoas? Olha, eu falo que se existe um método que permite que você tenha o diagnóstico precoce de uma doença, a gente precisa utilizar. Porque é muito mais fácil tratar uma doença no início, ou mesmo prevenir, do que tratar depois de uma doença mais avançada, que pode gerar complicações para a sua vida durante um longo tempo. Doutora, eu tenho um presente para você, tá? Ah, meu Deus! Aqui todos os nossos entrevistados são presenteados. Pode abrir. Obrigada. Nossa, pesado. É pesadinho, mas Espero que goste. Que
Que delícia! Você gosta de geleia de Nossa. maçã com canela? Sim, com certeza. E antepasta de berinjela? Também. Ainda tem um pergaminho aí com dicas de como usar o antepasto. Ai, meu Deus, chiquérrimo. Olha a colherzinha, que linda. Colher de ouro. Aham. Não, lá em casa tem um povo que adora São os doce. produtos com fino. Muito. E chique, né? Gostou? Aham, amei. Obrigada. Que bom. Se a pessoa, às vezes, ela quer fazer uma ultrassom, por ela mesma, né? Ao invés de procurar um médico, ela pode te procurar para fazer esse diagnóstico, né? Para você passar essa ultrassom para ela ou saber qual ultrassom é melhor para ela fazer, qual parte do corpo, tal, qual tipo de ultrassom. E se a pessoa tem um relacionamento sexual, por exemplo, ela pode fazer a endovaginal? É importante? Sim. O seguinte, quando a paciente não sabe, ela sente alguma coisa, às vezes ela foi no médico, o médico não solicitou o exame, ou ela tem vontade de fazer um exame de ultrassom e ela não sabe direito qual, ela entra em contato com a minha secretária e, assim, antes de ser radiologista, eu sou médica. E eu me especializei também em medicina de família. E aí eu faço uma consulta ultrassonográfica, né, uma consulta antes de realizar o exame, para direcionar qual é o tipo de exame indicado para aquela pessoa. Ah, bacana. Direciono o exame e oriento quais são os próximos passos depois dessa realização. Então, e sobre a parte do relacionamento sexual, é o seguinte: quando a paciente ainda não tem vida sexual ativa, o exame ele é realizado por cima da barriga. Ultrassonografia pélvica. A paciente, ela fala, né? Eu pergunto geralmente se já teve relacionamento sexual, e se não teve, eu peço para ela encher a bexiga e a gente faz por cima da barriga. Uhum. E se ela já teve relação, aí pode fazer por via endovaginal mesmo. Aí eu peço para ela esvaziar a bexiga e a gente faz. Super agradeço a participação. Obrigada, Tá. eu que agradeço. Você é muito simpática. Ai, obrigada. E podcast finalizando. Até a próxima.